Olá a todos, me chamo Pedro Paulo Dias dos Santos e este é meu trabalho sobre algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra ele foi publicado a primeira vez por Edsger Y. Dijkstra, que é daí que vem o nome do algoritmo, em 1959, quando ele era estudante da Universidade Técnica de Eindhoven, na Holanda. Uh, no artigo que ele publicou, ele descreve dois problemas, né, e a solução para esses problemas da árvore geradora mínima e a de encontrar caminho mínimo entre um vértice P e um vértice Q. Aqui a gente vai trabalhar apenas sobre o caminho mínimo e caminhos mínimos partindo de um vértice, todos os caminhos mínimos partindo de um vértice escolhido pelo usuário e o caminho mínimo entre dois vértices, a escolha do usuário. O código ele pede para informar o vértice inicial e o grafo na forma de matriz de adjacências. Depois disso, ele vai chamar a função Dijkstra. Aliás, antes disso, ele vai transformar a matriz de adjacência em listas de adjacências, tá? Para facilitar na hora de percorrer as adjacências de cada vértice. E aí vamos chamar a função Dijkstra, passando o grafo na forma de listas de adjacência, passar o número de vértices e o tamanho, e o vértice inicial. Dentro da função Dijkstra, que é o nome da nossa função, que vai encontrar os caminhos mínimos, iniciamos esses três vetores: distâncias, visitados e anteriores. O vetor distâncias ele vai guardar as distâncias de cada vértice até o vértice inicial. E o que é isso? Na posição 0 do vetor distâncias, a gente vai guardar a distância do vértice 0 até o vetor vértice inicial. Na posição 1 do vetor distâncias, a gente vai guardar a distância do vetor ou do vértice 1 até o vértice inicial. E assim por diante. O vetor visitados, em cada posição, vai guardar true ou false. Inicialmente, vai guardar false para todos. Quer dizer que todos os vértices vão ser iniciados como não visitados. O que quer dizer que um vértice foi visitado? Quer dizer que foi encontrado o caminho mínimo até ele. E o que acontece é que na posição 0 do vetor visitados, a gente vai guardar se o vértice 0 foi visitado ou não. Na posição 2, vai guardar se o vértice 2 foi visitado ou não. E assim por diante. No vetor anteriores, a gente vai guardar os predecessores do vértice no caminho mínimo. Ou seja, qual que é o predecessor do vértice 0? Vamos lá na posição 0 do vetor anteriores e vamos ver qual que é o predecessor do vértice 0, do caminho mínimo. Então, ainda dentro da função Dijkstra, a gente vai fazer esse loop aqui e iniciar todas as distâncias com infinito. Por quê? A gente tem que ter certeza de que o caminho que o algoritmo vai encontrar é mínimo. Então, a gente vai iniciar distâncias muito grandes mesmo, para ter certeza que as distâncias que nosso algoritmo vai encontrar é menor. Que é infinito, né? Apesar de que não é infinito de fato, porque isso daqui é um número inteiro muito grande. Int max sobre 2. Utilizo da biblioteca limits.h. Inf é igual a int max sobre 2. Em visitados, vamos guardar false em todas as posições, porque nenhum vértice foi visitado ainda. Em anteriores, vai guardar -1 em todas as posições, porque não tem nenhum predecessor para nenhum vértice, porque ainda não há nenhum caminho mínimo. E depois disso, iniciaremos a distância do vértice inicial como 0, porque ele é o vértice inicial. Vamos criar um heap, um min heap, que vai nos permitir extrair os vértices de menor distância com facilidade, né, com complexidade de log n. Vamos criar esse min heap com tamanho de número de vértices, ou seja, ele pode guardar até no máximo a quantidade total de vértices. E vamos inserir nesse min heap o vértice inicial.
Depois disso, vamos fazer um loop, que é aqui que ocorre todo o processo do algoritmo. Loop enquanto o heap ele for existir algum item dentro do heap, né? O tamanho do heap for maior que zero. Ou seja, enquanto ainda existir vértices a serem visitados. A gente vai extrair do heap o menor, o vértice de menor valor, ou seja, inicialmente vamos extrair o vértice inicial, que tem zero, né? Não há nenhuma distância menor do que zero. E então a gente vai marcar o vértice inicial como visitado. Depois disso, a gente vai verificar nas adjacências do vértice inicial cada um dos vértices adjacentes. Que é, se a distância que eu tenho lá no vértice adjacente é maior do que a distância que eu estou descobrindo agora, então a gente vai atualizar essa nova distância. Vai atualizar para a nova distância porque encontramos uma distância menor do que a anterior. Como iniciamos com infinito, a primeira distância que a gente encontrar vai ser menor do que infinito. E a gente vai inserir esse vértice com essa nova distância lá no heap. E então vamos extrair do heap qual que é o vértice de menor distância. Isso depois de ter passado por todas as adjacências do vértice inicial. E então, quando encontrarmos da menor distância, vamos ter certeza que aquele caminho é mínimo. Então, vamos marcar ele como true e verificar todas as adjacências. Inserir todas as novas informações que obtivemos neste heap. E vamos fazer isso até que o heap seja inexistente, né? Com tamanho igual a zero. E após percorrer todos os caminhos, né? Todos os caminhos mínimos. Vamos imprimir os caminhos mínimos. Aqui, né? Vamos imprimir os caminhos. Vou usar como exemplo este grafo. Vamos pegar aqui o algoritmo. Algoritmo não. Programa. Para fazer a análise. Análise não. Para fazer as execuções pelo algoritmo. CD, projetos S2. Vamos primeiro, a versão 1 é a que nos dá todos os caminhos mínimos. E a versão 2 é o que dá caminho mínimo de acordo com o que o usuário pede. A versão 1, esse que a gente está executando, tem 6 vértices, este grafo, e a matriz de adjacência é esta daqui. Vamos formar o vértice de partida 0. E aqui estão os caminhos mínimos. De 0 até 5. A gente tem 0, 2, 3, 4, 5. 0, 2, 3, 4, 5. Veja que podemos ter o caminho 0, 1, 3 e 5. Mas a soma dos custos, né, dos pesos das arestas, é muito maior do que a soma dos pesos das arestas aqui. A soma aqui é 14. Olha, 5 mais 3, 8 mais 6, 14. Mas a soma aqui, 11 mais 5, 16. 16 mais 8 é 24, né? Então, quer dizer que aqui encontramos os caminhos mínimos. A outra versão, a versão 1, ou a versão 2, o que ela faz? Ela pede o número de vértices, pede o grafo na forma de matriz de adjacências, pede o vértice de partida, vamos passar. Mas ele pede também o vértice de chegada. Vamos colocar aqui o 2, ou o 2 não, 1, vértice de chegada é 1. 0, 2, 1. Este é o vértice, esse é o caminho. Veja que tem um caminho 11 direto, mas se passar por 2 é menor. Vamos fazer outra execução aqui. 6, matriz de adjacências. Vértice de partida, vamos colocar o vértice 1 agora. E o caminho mínimo até o 5. Ele nos dá 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. Vê que ele poderia ir de 3 a 5 direto, mas não. É mais eficiente, ou mais rápido, ou
tem menor custo passar pelo 4, porque a soma vai ser 6 mais 5 é 11. Aqui teria, se passássemos de 3 para 5, teria 5 mais 8, e seria 13. Ok? Vamos continuar aqui a apresentação. Aqui tem um exemplo de saída, né, que a gente fez ali. E aqui com o vértice de chegada. Quando a segunda execução, ele permite o usuário encontrar um vértice de chegada. Estou tentando colocar aqui para mostrar o código. A função Dijkstra, ela vai receber também um vértice de chegada, diferente da função Dijkstra da versão 2, da versão 1, que recebe apenas o número de vértices, vértice inicial e o grafo. E aqui a gente recebe todas aquelas informações mais o vértice de chegada. E o que a gente faz? Quando a gente extrai do heap o vértice de chegada, quer dizer que ele foi visitado e foi encontrado o caminho mínimo até o vértice de chegada. E então imprimimos o caminho deste vértice, caminho encontrado para chegar no vértice de chegada, e paramos a execução do loop. Tá bem. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Alguns minutos. Tá bem. Sobre a complexidade. A gente tem dois fatores que vai influenciar muito na complexidade do algoritmo. Que a estrutura de dados utilizada para armazenar e manipular as adjacências do vértice. A gente pode utilizar a lista de adjacências ou a matriz. Se a gente utiliza a matriz, a gente tem que percorrer, quando a gente vai verificar nas adjacências do vértice, lá nessa parte aqui, olha. Quando a gente vai fazer percorrer as adjacências, a gente vai ter que percorrer vértices que não são adjacentes. Se o grafo ele não for, se não for completo, né? Se todos os vértices não forem adjacentes de todos os vértices, então quer dizer que a gente vai ter que percorrer por vértices que não são adjacentes. E isso é um custo computacional a mais. Enquanto na lista a gente vai percorrer apenas aqueles que com certeza são adjacentes. O segundo ponto é as estruturas de dados utilizadas para armazenar e manipular os vértices ainda não visitados. Os vértices ainda não visitados, neste algoritmo que eu apresentei, eles são... Aliás, ainda não visitados não. Ainda não visitados, certo? Eles estão sendo guardados em um min heap. O min heap, ele tem como complexidade de extração, de inserção, log de n. Para encontrar o menor valor em um min heap é constante, mas para retirar este valor e manter o heap com as propriedades de heap é log de n, né? E poderíamos utilizar listas, só que a gente teria que percorrer toda a lista para encontrar, né, o valor de menor distância entre os vértices não visitados. Poderíamos utilizar árvores, mas não é muito útil, né? Ter que ficar fazendo busca binária numa árvore, enquanto a gente pode ter um algoritmo tão bom quanto o de heap. Mas também temos o de heap binário, né? Tem um heap de Bonatti que é mais eficiente do que o heap binário, mas ele é mais complexo de se colocar, né? De escrever o código. Então, eu dei preferência ao heap binário porque ele é mais fácil de implementar. No melhor caso desse algoritmo desenvolvido aqui por mim, ele tem complexidade constante, né? Porque seria um gráfico apenas um vértice e com apenas uma aresta para ele mesmo. Agora, no pior caso, eu vou pegar aqui meu artigo, se eu posso chamar de artigo, né? A gente tem que, no pior caso, o gráfico completo, ou seja, todo vértice é adjacente de todos os outros. Já que eu estou considerando que ele não é adjacente dele mesmo, entende? Não tem uma aresta para si mesmo.
e com n maior do que 1. Vamos utilizar o passo a passo que eu escrevi para analisarmos as partes mais importantes do algoritmo desenvolvido. Deixa eu ver se eu consigo fazendo por aqui. Olha, o passo a passo do algoritmo. Essa primeira parte ela é constante, ou seja, a gente ignora. Essa daqui é n. Esse for é um n, né? Porque a gente vai ter que percorrer a quantidade de vértices. Aqui é constante porque, apesar de ser uma inserção em um heap, é a inserção de apenas um em um heap vazio, ou seja, é O de 1. Ou seja, temos n mais. Isso aqui é n, porque vamos percorrer todos os vértices do heap, né? Vamos retirar do heap, na verdade. Enquanto o heap tiver itens. Então, aqui é n. Ou seja, n mais aquele primeiro n, mais n vezes o número de adjacências. Como as adjacências para cada vértice é todos os outros vértices, ou seja, n menos 1, a gente tem n vezes n menos 1. Vezes n menos... vezes... Como que eu... n vezes n menos 1 vezes o inserir aqui, que é log de n. Então, a gente tem uma complexidade o quê? A gente tem uma complexidade... Em resumo, seria O de n ao quadrado. Mas aqui eu deixei O n ao quadrado log de n. Mas aqui no artigo, ou no texto que eu fiz, texto explicativo do algoritmo de Dijkstra, cheguei a outra conclusão, né? A conclusão, aliás, a mesma conclusão, mas aqui tem o passo a passo, né? O primeiro for lá, temos n, depois temos um segundo for, que vai um segundo laço que vai ter dentro dele um log de n mais, né? Log de n o quê? Por causa da extração. Extração, ela é log de n mais um n vezes n menos 1, por causa da vizinhança é n menos 1, vezes, né, log de n, que é da inserção. A gente vai simplificando e chega a O de n ao quadrado log de n. A gente pode também ignorar o log de n, se for possível, né? Se não me engano, a gente pode. E a minha bibliografia, utilizei o livro da Lilian Marquezon e do Jaime Luiz sobre estrutura de dados e seus algoritmos. E o artigo, incrivelmente, é muito fácil de entender, o artigo do próprio Dijkstra, a Note on Two Problems in Connection with Graphs. O primeiro eu utilizei por causa dos heaps, que eu não tinha ideia de como implementar, né? E é muito explicativo esse livro, muito bom. E aqui, muito explicativo e muito bom também olha, o artigo de... Então é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida no meu e-mail ou no professor, né? Claro, ele sabe mais do que eu. Muito obrigado. Até a próxima.